Olá pessoal, meu nome é Elmo Fernandes e eu vou tratar um pouquinho aqui de redação, tratar um pouquinho de como escrever o início da redação, não é? Às vezes pessoas têm dúvidas como é que eu vou começar. Eu até coloquei assim o título, ó, como escrever a primeira linha da sua redação. Então vamos ver como é que isso acontece. Contextualização. A contextualização é a conjuntura de uma situação ou circunstâncias sociais e históricas políticas em torno de um acontecimento. Como assim? Quando você vai começar a fazer uma redação, você já começa a citar a conjuntura. O que você pode citar naquelas circunstâncias de história, de filosofia? Você tem que lembrar de alguma coisa e citar de cara, para você começar a envolver o corretor da sua redação. Ou seja, você manda um recado para ele, olha, esse assunto de que está tratando aí, esse concurso, esse Enem, isso está dentro do que citou alguém, isso está dentro da Constituição. Como? Vamos à prática. Olha, a Naira Alves, nota 1000 no Enem, resolveu começar assim. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa. Onde está a contextualização? Citando a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215. Então ela já manda um recado para quem vai corrigir a redação. Eu estou dentro dessa problemática apresentada aí, para que eu possa explorar, já vou começar dizendo que a Constituição brasileira, a Constituição Federal de 1988, garante acesso à cultura. Ok? Como aqui foi a questão do acesso ao cinema no Brasil, já começou assim. Aí veio o Alan de Castro e fez o seguinte. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, já começou a fazer a contextualização aqui. Começa assim, tem que lembrar de alguma coisa, tem que estar pronto na sua mente alguma coisa. Ok? Futuramente eu vou dar umas dicas para vocês de quais argumentos vocês podem usar, de quais contextualizações você pode usar no início da sua redação. Então já começa São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Ótimo! Lembrou de São Tomás de Aquino, falando que todos têm direitos e deveres. Não citou Constituição, citou São Tomás de Aquino. Bem, aí veio Eduardo Duarte, nota 1000, todos esses aqui, nota 1000 no Enem. Ele começou assim. Durante a primeira metade do século XX, durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. Isso estava inclusive no texto motivador que caiu para essa prova. Ele pode citar alguma coisa que esteja no texto motivador? Claro que pode. Isso que vai ser objeto de outra aula que nós vamos tratar, ok? Ele citou o quê? Charles Chaplin, ok? Charles Chaplin na primeira metade do século XX, quando começou o cinema. Citou, sem problema. Olha o que a Clara de Jesus fez. Ela se lembrou da série Black Mirror e colocou de cara. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Olha, o tema estava falando de tecnologia, está falando de algoritmos. Então ela lembrou que esse filme trata exatamente dessa questão da influência da tecnologia no cotidiano. Então ela já começou quente, contextualizando aí. Aqui, o Eduardo citou Charlie Chaplin, ela citou a série Black Mirror, ok? Sem problema nenhum. Tem mais? Tem. Aí a Jamile também, nesse mesmo tema do Enem, neste mesmo ano, ela resolveu citar o seguinte, lembrou também da série Black Mirror, não tem problema. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar
a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Também dentro do mesmo assunto. Qualquer assunto que trate de tecnologia, de influência das redes sociais na vida das pessoas, você pode citar Black Mirror. Ah, mas ela já citou, eu posso citar de novo, professor? Pode citar tranquilamente. O filme continua sendo, a série continua sendo referência, não tem problema, ok? Olha, Revolução Industrial, o que as pessoas citam de Revolução Industrial várias vezes, não é? Sem problema, não tem para você repetir assim, não tem problema. O Iluminismo, muito citado. Aí veio a Júlia Sampaio, numa das últimas redações do Enem, resolveu colocar o seguinte: no filme estadunidense Coringa, mas pode citar o filme Coringa? Pode, tranquilamente. Aqui falou sobre o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Não é? Ela se lembrou de quem? Do filme Coringa, que trata disso. Como é que ela começou? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Aí ela vai desenvolvendo dentro da própria introdução o tema e a tese. Isso que nós estamos falando aqui é a contextualização. Oi, é um pedacinho, é um pouquinho da introdução, é como você vai começar a escrever a sua introdução. No próximo contato, naturalmente, nós vamos falar do tema da tese. Isso aqui é para que você tenha uma dica de como começar. Como começar? Contextualizando. O que é contextualizar? Citar tudo isso que eu estou falando aqui, ok? Bem, aí veio a Isabelle Moreira e resolveu colocar o seguinte: a Constituição Federal de 1988... Gente, eu digo o seguinte: quando você esquecer do que contextualizar, cite a Constituição Federal. Você pode chamar de Constituição Federal, você pode chamar de Constituição Federal de 1988, você pode chamar de Constituição Cidadã, pode usar o que você quiser, mas tem que contextualizar. A Isabelle fez uma coisa aqui. A Constituição Federal de 1988, norma jurídica de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, ela colocou entre travessões o que é a Constituição. É chover no molhado? É, mas não tem problema. Ela colocou no travessão aqui o que nós chamamos de apóstolo na gramática, né? Isso aqui está explicando o tema anterior. Poderia ser vírgula aqui? Poderia ser vírgula. Poderia ser parênteses? Sim, mas modernamente nós usamos os travessões, ok? E continua. Garante acesso ao lazer. Tá bom. Aquela questão do acesso ao cinema no Brasil também, né? Então ela usou isso. Aí veio a Aline Soares Alves e ela disse: o filme Coringa, viram? Black Mirror usado 2 vezes, o filme Coringa usado 2 vezes aí, não é? Em algumas que eu separei, não tem problema, porque aquilo é a questão do estigma das doenças mentais, não é? O estigma associado às doenças mentais no Brasil. O filme Coringa retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico. Sem problema. Citou Coringa também, de outra, não nas mesmas palavras, naturalmente, da colega, né? Mas sem problema usou isso aí. Bem, agora a Isadora Petter, o que ela fez? Conforme previsto pela Constituição brasileira, ela não falou Constituição Federal, nem Constituição Federal de 1988, ela falou Constituição brasileira. Qual o problema? Não tem. Ela citou aí a contextualização, sem problema. Vamos lá. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Bacana! Independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para os que desempenham a mesma função também garantida por lei. Sem problema nenhum. Mais uma vez citou a Constituição Federal. Aí o Vinícius Oliveira citou o seguinte: a Constituição Federal, é a dica que eu dou. Esqueceu das outras?
Cite Constituição Federal, mas você pode citar filmes, você pode citar filósofos, você pode citar um fato histórico, entendeu? Geográfico, nome de livros, sem qualquer problema. Aí ele veio e diz o seguinte, ó, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Também explicou o que é a Constituição Federal de 1988. Teve algum problema? Não teve problema nenhum. Aí veio a Isabela Barros. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí citou um livro. O realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. Ela era coxa, personagem principal. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Gente, é questão de a personagem, porque pode ser o personagem ou a personagem, tá bom? Quem é o protagonista é o personagem ou a personagem, sem problema nenhum. E então citou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas eu tinha que falar que era de Machado de Assis? Não, se eu quisesse falar só, citar apenas Memórias Póstumas de Brás Cubas, não teria problema nenhum, ok? Vamos lá então. Agora, a Maria Júlia citou o seguinte. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país na cidade de Barbacena. É sobre também o estigma associado às doenças mentais no Brasil, ok? Ela lembrou-se, a gente sempre fala com os alunos, se a doença é mental, alguma coisa de saúde mental, lembre-se, viu, do hospital de Barbacena, daquele hospital psiquiátrico de Barbacena. E ela escreveu um livro sobre o Holocausto e a Daniela já chegou prontinha com o nome dessa obra lá. Citou a obra Holocausto Brasileiro. Ótima contextualização. Aí o João Pedro citou o seguinte, ó, desde o final de 1991, tempo, qual o problema? Não tem problema. Com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo predomina como sistema econômico. Citou, mandou um recado para o corretor. Eu sei que o capitalismo, com o fim da União Soviética, começou no final de 1991. Mandou um recado. Por quê? Porque na sua redação, você tem que demonstrar o que nós chamamos aqui de interdisciplinaridade. Não é? Então você vai citando fatos que possam provar o que nós chamamos de repertórios. Eu tenho conhecimento de várias áreas aqui, não é? E eu posso colocar isso dentro da minha redação. E não é só na contextualização, não. Você pode citar esses repertórios também no decorrer da redação. Não dá para falar tudo aqui agora, mas porque nós estamos falando da contextualização, mas tem muitas outras coisas para dizer, ok? Então, aí nós terminamos hoje com essa dica sobre contextualização. E eu mando um recadinho assim, ó, gostou? Deixe seu joinha aqui, ó, estou até bacana aqui, não estou? Deixe seu joinha, encaminhe para os amigos que vão prestar o Enem em concursos públicos. Ok, minha gente? Até o próximo encontro.